¿Puede orar, Edita, por favor? Bueno, oro yo entonces. Nuestro amante Padre, muchas gracias, Señor, por un sábado más, este regalo que nos das. Quiero pedirte, Señor, de manera especial ahora tu bendición sobre Ana Paula, sobre el tema que va a presentar, que lo presente con claridad. También que estés con nosotros, ayudándonos a comprender y que todo esté bien claro. En el nombre de Jesús, amén. Bom dia a todos. Buen día a todos. O ancião Marco entrou em contato com o ancião Wesley. El anciano Marco contactó al anciano Wesley. E o ancião Wesley me contactou. Y el anciano Wesley me contactó. Com o pedido para fazer esse sermão de hoje. Haciendo el pedido para la predicación de hoy. E eu confesso que tive muita dúvida sobre o que falar. Y confieso que dudé mucho sobre qué hablar. Uma coisa que eu já ouvi bastante as pessoas falarem. Una cosa sobre que ya escuché mucho diciendo. É de que aquilo que a pessoa está falando. Es que sobre qué la persona está hablando. É aquilo que ela mais precisa ouvir. Es lo que más necesita escuchar. Então, o sermão de hoje parte do princípio de que essa é a minha principal necessidade. Entonces la predicación de hoy parte del presupuesto de que esa es mi principal necesidad. O título do sermão de hoje. El tema de la presentación de hoy. É o significado das coisas. Es el significado de las cosas. E a relação da leitura bíblica, a sua interpretação e aplicação. Y la relación entre la lectura bíblica, su interpretación y su aplicación. A Carol já fez uma apresentação de quem eu sou, de onde eu sou. Bueno, yo ya hice una presentación de quién es Ana Paula, de dónde es. Então, eu acho que isso não é preciso mais. Entonces creo que esto ya no es necesario. Então, a gente vai começar direto no sermão, ok? Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês agora. Voy a compartir la pantalla de mi computadora con ustedes ahora. Ok. Já está aparecendo para vocês? Já pueden ver? Sim. Ok. Eu gostaria muito que vocês participassem no chat junto comigo, respondendo as perguntas. Me gustaría mucho que puedan participar en el chat contestando las preguntas que hago. Porque eu tenho a pretensão de ler tudo que vocês falarem enquanto a gente estiver estudando juntos, ok? Porque tengo esa intención de leer todo lo que ustedes digan mientras estemos estudiando juntos. Mas eu vou tentar fazer isso sem atrapalhar vocês de lerem aqui, só um segundo. Bueno, intento hacer sin molestar. Ok. Então, essa é o título do que eu já falei. Entonces, ese es el título. El significado de las cosas, la relación de la lectura bíblica, su interpretación y aplicación.
Então, a gente vai ler primeiro Deuteronômio 24:1. Primero vamos a leer Deuteronomio 24:1. Tudo que está escrito nessa apresentação está em espanhol, Toda esa presentación está en español para que vocês consigam ler junto com a Carol quando ela estiver lendo. para que puedan leer junto con Carol mientras esté leyendo. Então, todas as vezes que eu passar o slide, eu não vou ler em português, ela vai direto ler em espanhol, com vocês acompanhando a leitura. Entonces, siempre que cambie la diapositiva, yo no lo voy a leer en portugués, ella va a leer totalmente en español para que ustedes puedan seguir la lectura. E isso para a gente economizar esse tempo que eu estaria lendo o português, ok? Y esto para ahorrar el tiempo en que estaría yo leyendo el portugués. Ok. Carol, você já pode ler o texto de Deuteronômio 24:1. Ok. Entonces, divorcio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y despedirála de su casa. Deuteronomio 24:1. Ok. Eu gostaria que vocês tivessem na mente de vocês Me gustaría que tengan en mente que os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, que los 5 primeros libros de la Biblia, aquí decimos Pentateuco, foram escritos dentro de um período de mais ou menos 40 anos. fueron escritos en un periodo de más o menos 40 años. E ele serviu de base para que todos os autores bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, escrevessem leis e orientações. Y esto sirvió de base para que todos los escritores bíblicos escribieran leyes e interpretaciones. ¿Está E bien? mais uma coisa, a gente tem que lembrar que a escritura, toda ela é inspirada por Deus. Y una cosa más, tenemos que acordarnos que toda la escritura está inspirada por Dios. Então, mesmo que 40 anos de conteúdo cubra um período de mais ou menos 980 anos, Entonces, aunque esto cubra un periodo de 900 años, nós temos o aval de Deus para que aquilo fosse escrito da maneira que foi. tenemos el respaldo de Dios para que esto esté escrito de la manera como fue hecho. E esse também era todo o contexto que as pessoas na época de Jesus também tinham sobre a verdade. Y este también era el contexto, todo el contexto que la gente en la época de Jesús tenía sobre la verdad. Estão todos me ouvindo? ¿Me escuchan? Sí. A Carol vai ler agora Mateus 19, 3 a 9. Okay. Leo Mateo 19, 3 a 9. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra, los hizo y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne? Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y de repudiarla? Díceles,
por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. Y el que casare con la repudiada, adultera. Ok. O que eu gostaria de deixar claro aqui, na verdade, não deixar claro, o que eu gostaria que vocês notassem Lo que me gustaría que notaran é que o que os fariseus estão fazendo é realmente repetir Deuteronômio 22, verso 1. es que lo que hacen los fariseos acá es simplemente repetir Deuteronomio 22, versículo 1. E antes de eu continuar essa parte, o César me perguntou no chat Y antes de seguir con eso, César puso una pregunta en el chat. por que em espanhol diz Deuteronômio 24, 1 sobre que o homem pode abandonar sua mulher por qualquer coisa censurável. Que dice, porque en español Deuteronomio 24:1 dice que el hombre puede rechazar a su mujer por cualquier cosa censurable. Eu creio que a melhor tradução para coisa censurável na Yo verdade, creo é que, qualquer coisa. Ah, perdão. yo creo que la mejor traducción para una cosa censurable É o que os próprios fariseus estão dizendo em Mateus 19, no verso 3. es lo que los mismos fariseos están diciendo en el versículo 19, versículo 3. Era tudo aquilo que era censurável para o homem. Todo lo que es censurable para el hombre. Várias traduções, elas dizem a mesma coisa. Varias traducciones dicen lo mismo. E aqui, o verso 3 de Mateus 19 dá a razão correta do que seria isso, essa coisa censurável. Y aquí el versículo 3 del capítulo 19 da la razón correcta de qué sería esa cosa censurable. É realmente qualquer coisa que seja censurável ao marido. Es realmente cualquier cosa censurable al marido, al esposo. Porque ao marido, né? Tudo que for censurável ao tudo que o homem não gostar na mulher, isso é censurável para ele, não para a esposa. Todo lo que no le guste al hombre sobre la mujer es censurable a él y no a su esposa. Ok. Continuando o pensamento anterior, Siguiendo el pensamiento anterior, aqui os fariseus estão falando se pode repudiar a esposa por qualquer causa. aquí los fariseos están hablando de si se puede rechazar a su mujer por cualquier causa. Eles estão usando como parâmetro Deuteronômio 24, 1. Y están usando como parámetro a Deuteronomio 24:1. E só gostaria que vocês observassem que isso é exatamente o que está escrito na Bíblia. Entonces me gustaría que ustedes se dieran cuenta de que esto es exactamente lo que está escrito en la Biblia. Mas a gente acha de que eles estão errados Pero creemos que ellos están mal. Nós cremos que eles estão errados porque Jesus falou uma coisa em contraposição aqui. Creemos que ellos están mal porque Jesús dijo algo en contraposición. E se Jesus tivesse falado nada aqui? E se Jesus falasse, não sei, o que você pensaria sobre isso? Y si no hubiera dicho nada Jesús acá, ¿qué pensaría sobre esto? Si hubiera dicho, no sé. Eu gostaria que vocês pudessem dizer alguma coisa no chat sobre vocês sugeririam que isso é por causa do coração mau dos homens? O que vocês diriam? Vocês encontrariam essa mesma resposta que Jesus deu?
Y me gustaría que ustedes me contestaran eso en el chat. ¿Qué harían ustedes? ¿Ustedes darían la misma respuesta que dio Jesús, que es por el corazón malo del hombre? ¿Qué dirían ustedes? Ou vocês prefeririam ficar com o que está escrito? ¿O preferirían estar con lo que está escrito? Quedarse con eso. Pero... A Graciela e a Solange estão falando algumas coisas aqui. E a Solange está dizendo, eu acho que seria seguro seguir o que está escrito. Solange dice que sería seguro seguir lo que escrito está. E eu concordo, porque é isso que a gente fez por mais de 30 anos. Y estoy de acuerdo porque hemos hecho esto por más de 30 años. Nós sempre seguimos o que está escrito. Siempre hemos seguido lo que está escrito. Então, veja, Jesus aqui, ele está mudando a lei. Entonces, fíjate que acá Jesús está cambiando la ley. Isso está claro para todo mundo? ¿Eso está claro para todos? Sí. Ok. Eu gostaria que vocês pensassem comigo. Moisés, a gente vai falar sobre contexto agora. Me gustaría que razonaran conmigo. Vamos a hablar ahora un poco de contexto. Aqui, Moisés ele não está dando nenhuma permissão para o divórcio. Aquí Moisés no da ningún permiso para el divorcio. O divórcio, na verdade, ele existia muito antes do que o próprio Moisés tivesse nascido. El divorcio en realidad ya existía mucho antes que Moisés hubiera nacido. O que ele fez em Deuteronômio 24:1 Lo que hizo en Deuteronomio 24:1, ele apenas estabeleceu regras e limites para uma situação problemática. simplemente estableció reglas y límites para una situación problemática. Que naquele tempo já existia e o pior, que era aceita por todo mundo, que é o seguinte. Que en aquel tiempo ya existía y que peor aún era aceptada por todos. Que es lo siguiente. Essa lei, ela limitou-se a estabelecer uma norma de proteção às mulheres. Esta ley se limitó a establecer una norma de protección a las mujeres. Então, o que ela determinava? Entonces, ¿qué determinaba esa ley? O esposo, ele tinha, se ele se enjoasse ou se ele se cansasse da esposa, si esa esposa se disgustara, se enojara con esa esposa, e ele mandasse ela embora de casa, y la expulsara de la casa, o que ele deveria fazer seria dar uma carta de divórcio lo que tenía que hacer era darle una carta de divorcio para que ela conseguisse se casar novamente. para que ella pueda casarse otra vez. Porque o que acontecia no passado? Porque, ¿qué pasaba en el pasado? Existiam maridos que eles acabavam mandando embora a própria mulher. Había hombres que terminaban por expulsar a su propia esposa. Eles acabavam se juntando ou se casando com outra. Ellos terminaban juntándose o casándose con otra. Depois que eles mandavam embora e se casavam, eles se comportavam como se nada tivesse acontecido. Y luego de echarlas, ellos se portaban así como que nada hubiera pasado. De modo que se uma mulher se casasse novamente, se essa ex-mulher se casasse novamente,
de tal manera de que esa ex mujer, si se casara otra vez, esse primeiro marido poderia acusá-la de adultério. ese primer marido podía acusarla de adulterio. E todo mundo sabe que a mulher que é pega em adultério, acontece o quê? Y todos sabemos que esa mujer que es encontrada en adulterio, ¿qué pasa con ella? Gostaria. Aqui, ó, a Solange respondeu que a mulher vai ser apedrejada. Solo les dijo que es apedreada, lapidada, César. Isso. César dijo. Então, esse era o contexto da época. Entonces ese era el contexto de la época. Só gostaria que vocês vissem que os israelitas eram tão maus quanto os outros povos ao redor. Entonces me gustaría que vieran que los israelitas eran tan malos como todos los pueblos de alrededor. Então, essa lei, ela não exigiu dos israelitas um comportamento superior ao dos outros povos. Entonces esa ley no exigió de los israelitas un comportamiento superior de los demás pueblos. Então, assim, a lei de Moisés, ela protegia a mulher desse abuso do marido. Entonces la ley de Moisés protegía a la mujer de ese abuso venido de su marido. A carta a deixava livre. La carta la hacía libre. E é isso que é bastante triste. Y eso es lo que es muy triste. Uma mulher não tinha voz, ou o testemunho dela não era válido. La mujer no tenía voz por sí misma, su testimonio no tenía valor. Ela teria que ter uma assinatura do ex-marido dizendo, realmente, nós nos divorciamos. Ella tenía que tener una firma de ex marido diciendo realmente nosotros estamos divorciados. É muito importante que nesse momento, quando a gente olha para a fala de Jesus com os fariseus, Es muy importante que en ese momento, cuando miramos a lo que dice Jesús a los fariseos, que Jesus vai dizer o seguinte, lá no verso 6, Moisés mandou dar uma carta de divórcio. es que Jesús en el versículo 6 va a decir lo siguiente, que Moisés ordenó dar una carta de divorcio. E quando os fariseus vão falar sobre Deus Moisés ter mandado, eles vão falar, na verdade, Moisés permitiu. Y cuando ellos tocan ese punto de que Moisés había mandado, los fariseos dicen que en realidad Moisés permitió. Vocês conseguem enxergar a diferença sobre mandar e permitir? ¿Ustedes pueden notar la diferencia entre mandar y permitir? Sí, dicen. Sí. Uma lei, ela manda. Una Ela não ley permite. manda, no permite. Você não pode, se uma lei diz, se você matar, você vai preso. Si una ley dice, si mataras, vas preso. É uma ordem, é um mandato. Es una orden, un mandado. E a gente sabe quais são as implicâncias de não matar não ser uma lei. Y nosotros sabemos cuáles son las implicaciones de que de que matar no sea una ley. No matar no sea una ley. Perdón. Tudo bem. Então, o mundo estaria num caos completo se não houvesse uma lei dizendo para não matar. El mundo sería un completo caos si no hubiera una ley que nos dice que no maten. E aqui eu gostaria de que vocês vissem de que o povo de Deus estaria em um completo caos se não houvesse a lei do divórcio. Y entonces me gustaría que se fijaran en eso, de que el pueblo de Dios estaría en un completo caos si no hubiera la ley del divorcio. Ok. Então, olha só, aqui Jesus ele vai reconhecer o valor da determinação que foi estabelecida no livro de Deuteronômio. Entonces acá Jesús
reconoce el valor de la determinación dada en el libro de Deuteronomio. Então, depois que Jesus ele explica o sentido dessa norma do Antigo Testamento, Entonces, después de que Jesús explica cuál es el sentido de esa normativa del Antiguo Testamento, o que ele vai fazer em relação aos fariseus é convidá-los para ir além dessas normas. lo que va a hacer con relación a los fariseos es invitarlos a ir más allá de esas normativas. E ele vai fazer isso através da leitura de Gênesis. Y lo va a hacer a través de la lectura del Génesis. Então, e através a partir do verso 6, Y a partir del versículo 6, ele vai falar de modo como que não só fisicamente os dois se tornam uma pessoa só. Cristo va a decir así como que no solamente físicamente los dos se vuelven una sola persona. Hoje nós entendemos que Jesus não fala apenas da carne, porque nós temos entendimento da natureza do homem. Hoy nosotros entendemos que Jesús no habla simplemente de la carne porque tenemos entendimiento sobre la naturaleza del hombre. Porque nós sabemos que o corpo é a casa onde vivemos. Porque sabemos que el cuerpo es la casa en donde vivimos. E depois Paulo vai falar posteriormente sobre tratar bem o marido ou o cônjuge, porque vocês dois são um corpo só. Y después también Pablo va a hablar sobre tratar al marido o a su cónyuge bien, porque son solamente un cuerpo. Então, existe esse conceito de que duas pessoas se tornarem um vai além do físico. Entonces existe ese concepto de que el hecho de que dos personas se vuelvan una sola va más allá de lo físico. Então, olha só, Deuteronômio 24, Moisés fala uma coisa, Jesus fala outra, e ele dá ainda um alerta no final do verso 9. Entonces, sobre Deuteronomio 24, Moisés dice una cosa, Jesús dice otra, y además da una advertencia en el fin del versículo 9. Ele vai dizer que aquele que se divorcia sem ser por adultério, Él dirá que aquel que se divorcia en una causa que no es el adulterio, se essa pessoa se casar novamente, ela será adúltera. si esa persona se casa nuevamente, será una adúltera. Mas agora eu gostaria de ver com vocês os próximos 3 textos que vamos ler. Y ahora me gustaría ver con ustedes otros 3 textos. Mas eles não estão numa ordem. Eu só quero mostrar para vocês qual é o ponto de vista de Deus em relação a isso. Estos textos no tienen un orden exacto, pero quiero que vean cuál es el punto de vista de Dios acerca de esas cosas. Eu quero mostrar que Deus e Oséias são a mesma pessoa aqui. Yo quiero mostrar que acá Dios y Oseas son la misma persona. Porque através da vida de Oséias, Deus quer ensinar uma parábola para o povo. Porque a través de la vida de Oseas, Dios quiere enseñar una parábola para el pueblo. Na verdade, a vida de Oséias é uma parábola. En realidad, la vida de Oseas es una parábola. Ok. Carol, pode ler Oséias 1, verso 2. Que voy a leer Oseas 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová con Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar, apartándose de Jehová. Então, olha só, temos aqui Deus mandando que Oséias se case com uma prostituta.
Entonces acá, fíjense, Dios le manda a Oseas que se case con una ramera. Eu gostaria que vocês me falassem qual é a razão para que ele mande Oséias se casar com uma prostituta. Qual é a razão dele para isso? Y por favor, díganme cuál es el motivo por qué Dios le manda a Oseas casarse con una ramera. ¿Por qué hace eso Dios? O que o verso diz? Qual é a razão? ¿Qué dice el versículo? ¿Cuál es la razón? Dice César, porque Dios se estaba casando con una ramera, Israel. Exatamente. Oséias 2, verso 5. Oseas 2:5. Porque su madre fornicó, la que los engendró fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes, que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Então, olha só, a gente viu primeiramente que Deus mandou Oséias se casar com prostituta para que aquilo representasse como que Israel está se apartando do Senhor. Entonces fíjense que Dios le mandó a Oseas casarse con una ramera para que esto reflejara que Israel se está alejando del Señor. Aí, agora no capítulo 2, que é uma continuação do capítulo 1, Y ahora en el capítulo 2, que es una continuación del capítulo 1, vai dizer sobre qual é a condição dessa prostituta esposa de Oséias e, ao mesmo tempo, do povo de Israel. se va a decir cuál es la condición de esa ramera que es esposa de Oseas y al mismo tiempo la condición del pueblo de Israel. E o que vai acontecer agora é qual vai ser a atitude que Deus demanda de Oséias para com essa mulher dele. Y qué pasa ahora va a ser cuál es la actitud que Dios le demanda a Oseas con respeto a esta su mujer. E que isso representa aquilo que Deus faz em relação ao seu povo. Y que esto representa que hace Dios con relación a su pueblo. Pode ler Oséias 3, 1 a 3, Carol. De Oseas 3, 1 a 3. Y díjome otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Cómprela entonces para mí por 15 dineros de plata y un homer y medio de cebada y dile, tú estarás por mía muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti. Ok. Deus aqui está fazendo o quê, então? Acá, ¿qué está haciendo Dios entonces? O que vai acontecer é, mesmo que Israel adultere, eu vou ainda continuar casado com ela. Dice que aunque Israel adulterara, yo seguiré casado con ella. Se ela se arrepender, na verdade. Si ella se arrepiente, en realidad. Então, o que eu gostaria de fazer com vocês agora é o seguinte: responder as seguintes perguntas em relação ao adultério. E ao texto de Deuteronômio 24, 1, especificamente, ok? Entonces, lo que me gustaría hacer con ustedes es contestar esas preguntas con relación al adulterio y al texto de Deuteronomio 24:1, específicamente. E por que nós vamos fazer essas 4 perguntas que estão aparecendo aí na tela de vocês? ¿Y por qué vamos a hacer esas 4 preguntas que están ahí, que pueden ver en su pantalla? Porque se Jesus não tivesse falado nada com os fariseus, que tipo de resposta como a gente ia saber como as coisas deveriam ser hoje? Porque si Jesús no les hubiera dicho nada a los fariseos, ¿cómo sabríamos qué tipo de respuesta tenemos que dar hoy? Será que a gente sempre precisa que as pessoas falem para a gente o que a gente deve fazer? ¿Será que siempre necesitamos que alguien nos diga qué debemos hacer?
Nós não somos a imagem e semelhança de Deus? ¿No somos nosotros a la imagen y semejanza de Dios? Nós não podemos ter um pouquinho daquela capacidade de raciocínio que ele deu para a gente? ¿No podemos tener, aunque sea un poquito, de esa capacidad de razonamiento que nos dio? Ah, Razonar, pero então, o que eu quero que a gente veja aqui é que se Jesus não tivesse naquele lugar e nós fôssemos do movimento naquele tempo, entonces lo que quiero que veamos acá es que si Jesús no estuviera ahí y nosotros fuéramos del movimiento en aquel tiempo, nós que estaríamos respondendo naquele momento. nosotros estaríamos contestando en su lugar, ahí en ese momento. Jesus e os discípulos, eles eram movimento naquele tempo. Jesús y los discípulos eran el movimiento en ese entonces. Então, frente ao que os fariseus perguntaram para Jesus, como a gente responderia? Entonces, en respuesta a lo que preguntaron los fariseos a Jesús, ¿qué diríamos? A primeira coisa é: quando isso foi escrito? La primera cosa es, ¿cuándo esto fue escrito? A gente precisa saber do contexto para saber por que uma ordem foi dada. Tenemos que entender el contexto para saber cuándo una orden fue dada Porque, o assim, por qué. naquele tempo também foi dada uma ordem de que uma mulher, em seu período menstrual, ela ficasse apartada do povo. Porque si se fijan en eso, una mujer en aquel tiempo también a ellas les fue dada la orden de que si están en su periodo menstrual, tienen que estar apartadas del pueblo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre fico intrigada quando não consigo responder o porquê de alguma coisa. No sé con relación a ustedes que dirán, pero siempre me intriga cuando no puedo contestar el por qué, la razón de algo. Carol, se eu estiver falando muito rápido ou longo, você me fala, tá? Tá bom. Ok, desculpa. Um, Não, tá bem. ok, obrigada. Então, assim, eu não culpo muito dos ateus por serem ateus. Yo no les culpo a los ateos porque son ateos. A gente precisa de determinadas evidências para crer em algo. Nosotros necesitamos determinadas evidencias para creer E o que eu creio que a gente deva também lembrar é que Hebreus 11 diz que a fé ela é baseada em evidências. Y lo que creo que también debemos acordarnos es que Hebreos 11 nos dice que nuestra fe está basada en evidencias. Como nós vamos explicar por que Deus dizimou nações? ¿Por qué y cómo vamos a explicar por qué Dios diezmó a naciones? Como a gente vai explicar que estava tudo ok existir a escravidão no passado? ¿Cómo vamos a explicar que estaba bien que existiera esclavitud en el pasado? Nós temos, às vezes, o mau hábito de descontextualizar tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Nosotros a veces tenemos esa mala costumbre de sacar de contexto todo lo que está en la Biblia. E isso pode ser muito prejudicial, não só para a nossa saúde espiritual, Y eso puede ser muy perjuicioso no solamente para nuestra salud espiritual, mas também nós nos tornamos um bloqueio para que outras pessoas cheguem até a Cristo. sino que también nos volvemos un bloque para que otras personas se acerquen a Cristo. Nós precisamos saber explicar a razão da nossa fé. Tenemos que saber explicar la razón de nuestra fe.
Jesus não está aqui com a gente hoje, literalmente falando, fisicamente falando. Jesús no está acá con nosotros físicamente hablando, Nem tampouco Ellen White. ni tampoco Elena de White, menos ella. Então, é importante que a gente, quando vá ver um texto, a gente faça essas perguntas e deixar que o texto responda honestamente essas perguntas. Entonces es importante que cuando veamos a un texto, que nosotros hagamos esas preguntas y que permitamos que el texto nos conteste de manera sincera. Porque como a gente viu, quando que aquilo aconteceu? Quando que a regra foi dada? Porque como hemos visto, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo fue dada la regla? Foi na época ali do pós-Egito. Fue en la época del post-Egipto. Onde que foi? No deserto. ¿Y dónde pasó esto? En el desierto. O que foi dito naquele tempo? ¿Y qué les fue dicho en ese tiempo? De que deve haver uma carta de repúdio ou de divórcio. De que debe haber una carta de repudio o de divorcio. E por quê? ¿Y por qué? Porque os homens maltratam muito as mulheres. E por isso, só através de uma carta de adultério é que as coisas ficam mais organizadas. Porque los hombres tratan muy mal a las mujeres y solamente a través de una carta de divorcio las cosas se quedan bien ordenadas. E gostaria de lembrar que isso seria a mesma coisa que matar. Me gustaría acordarles que eso equivaldría a matar. Porque a mulher o marido que mentia dizendo que a mulher adulterou casando-se com outro, ela era apedrejada. Porque el marido que mentía diciendo que, entre comillas, la mujer adulteró era apedreada. Ok. Ficou claro isso para todo mundo em relação a Deuteronômio 24:1? Me hice clara a todos en relación a Deuteronomio 24:1. Sí, Ok. sí. Eu só gostaria de perguntar que horas que eu tenho que terminar, que eu não sei. Bueno, yo quiero saber hasta qué hora yo puedo presentar porque no sé cuándo tengo que finalizar. Pode Tem quantos? até as 2, como 1h30, 2. Uau, eu tenho esse tempo todo? Ok. Não, desculpa, 1h30, até 1h30, eu acho. Ok, até 1h30. Então tá bom. Hasta 2:15 dicen que puede ser. Ok. Vamos pro próximo tópico. Estão gostando muito. Dice Marco que 30 minutos mais. Ok, obrigado, Marco. Eu gostaria de falar para vocês sobre o meu amigo Mateus e os fariseus. Me gustaría hablarles sobre mi amigo Mateo y los fariseos. Eu tenho um amigo, que o nome dele é Mateus. Yo tengo un amigo que se llama Mateus. E ele canta ópera. Él canta ópera. E a gente mantém um contato sempre constante. Y mantenemos un contacto bien constante. E acabei falando para ele que quando eu era pequena, Yo en un momento le dije que cuando yo era niña, minha mãe costumava comprar CDs de música clássica. mi mamá solía comprar CDs de canciones clásicas, de música clásica. E várias delas tinha ópera também. Y muchas de esas canciones eran de ópera. E é engraçado porque criança, ela tende a imitar muito aquilo que ela vê e ouve.
Y chistoso que los niños, ellos tienden a copiar mucho lo que ven y lo que escuchan. E o que as minhas irmãs e eu fazíamos era a gente tentar imitar essas vozes de música, dessas vozes de ópera. Y que hacíamos mis hermanas y yo era intentar copiar esas voces de ópera. Então, em uma conversa que eu estava tendo com ele, eu falei isso, né, de que eu não que eu estudasse ópera, mas que eu acho que eu sabia imitar a voz. Entonces, en una de esas charlas con él, le dije que no sabía ópera, pero que yo sabía y podía imitar a una de esas voces. Ele pediu para que eu enviasse o trecho de alguma música para ele. Y me pidió que yo le mandara una pequeña porción de una canción así para él. E existe uma música muito bonita chamada Pieyeso, Y hay una canción muy linda llamada Pie y Eso, e eu cantei e enviei um trechinho para ele. y que yo canté y le mandé una partecita a él. Tô rindo porque eu tenho vergonha de cantar ópera. Y me río porque me da pena cantar ópera. Só que, na verdade, eu rio de nervoso. E aí eu enviei para ele e pedi, por favor, não compartilhe esse áudio com ninguém. Pero me río así por nerviosismo, por estar nerviosa y le pedí, por favor, no compartas ese audio con nadie. Um mês depois, eu fui para a casa de uma amiga minha, ajudar na preparação do casamento dela. Y un mes después me fui a la casa de una amiga a ayudarle en la preparación de su boda. E o Matheus estava lá, porque nós dois íamos cantar algumas músicas no casamento dela, mas não em ópera. Y Mateos estaba ahí porque nosotros íbamos a cantar algunas canciones en su boda, pero no ópera. E quando eu cheguei lá, ela falou bem assim: Y cuando llegué ahí me dijo lo siguiente: Cis, você vai cantar ópera no meu casamento. sí, vas a cantar ópera en mi boda. Aí eu falei, como assim? Entonces le dije, ¿qué? E aí ela falou, o Matheus me mostrou o seu áudio. Entonces dijo, Mateos me mostró tu audio. Aí eu virei e falei pra ele bem assim, nossa, mas você é amigo da onça mesmo, né? Amigo da onça não, perdão. Entonces le dije que es un falso. Isso, Puede ser. falso é melhor do que amigo da onça. Isso é português brasileiro. Ele, falso, você... Eu não confio mais em você. Yo ya no te confío, no confío en ti. Eu pedi pra você mostrar isso pra ninguém. No, no debías mostrarle a nadie. E aí ele virou pra mim e falou, Entonces me dijo, você pediu para que eu não compartilhasse com ninguém, não que mostrasse para alguém. me pediste no compartir con nadie, no mostrarle a nadie. Aí eu gostaria que vocês me respondessem bem sinceramente. Quando eu perguntei, quando eu pedi para que ele não mostrasse, não compartilhasse aquele áudio com ninguém, o que eu queria dizer? Entonces quiero que me contesten. Cuando le pedí que no compartiera ese audio con nadie, ¿qué quería decir yo? Que nadie escuchara más que Mateo, que só ele escutasse. Exatamente. Así es. Minha mãe está aqui. Então, eu gostaria que vocês vissem como que é complicado a gente se ater ao que está escrito e não no significado das coisas.
Entonces, lo que quiero con esto es mostrarle cómo es complicado, difícil, que nosotros nos aferremos a lo que está escrito y no en el significado de las cosas. Porque o que a gente vê no Novo Testamento Porque lo que vemos en el Nuevo Testamento é Jesus tendo que falar qual é a verdadeira razão por ele ter dito antes algo no Antigo Testamento. es la necesidad de Jesús de decir por qué dijo el sentido de las cosas que dijo en el Antiguo Testamento. Por que que ele precisa repetir várias vezes no Novo Testamento de que a gente tem que amar a Deus e ao próximo? ¿Por qué tiene que decir tantas veces en el Nuevo Testamento de que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo? É porque as pessoas estavam se atendo apenas às palavras da lei, não ao significado delas. Es porque las personas se estaban aferrando solamente y simplemente a las palabras de la ley, no al significado que tenían. Não estou dizendo que o meu amigo Mateus é um fariseu. Yo no digo que mi amigo Mateos es un fariseo, Eu só estou fazendo uma comparação de que eles fizeram a mesma coisa. solo estoy haciendo una comparación de que hicieron lo mismo. E agora a gente vai fazer esse mesmo exercício, só com outro verso da Bíblia. Y ahora vamos a hacer este mismo juego, este mismo ejercicio, pero con otro versículo de la Biblia. A Carol vai ler Deuteronômio 22:5 agora. Okay. Leo Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. O que eu quero que a gente veja aqui é de que a gente já estudou esse verso. Se vocês assistiram as palestras do ancião Parminder sobre Deuteronômio 22:5. Lo que quiero que veamos acá es que nosotros ya estudiamos ese versículo. Si ustedes vieron las charlas que dio el anciano Parminder sobre Deuteronomio 22:5. Então, e alguém poderia dizer no chat se tem o conhecimento do real significado de Deuteronômio 22:5? Y alguien en el chat pudiera decirme si tiene el verdadero significado del versículo 22:5 de Deuteronomio. Além do César, existe mais alguém? Además de César, ¿alguien más que me pueda decir? Solange, Joana. Ok. Eu vou dar um resumo rapidinho para vocês. Voy a dar un breve resumen. Aqui eu tirei o print do meu computador. Acá hice la captura de la pantalla de mi computadora. E de como que o ancião Parminder, ele abordou essa temática com a gente. De cómo abordó esa temática el anciano Parminder con nosotros. Ele foi no original em hebraico. Él fue al original en hebreo. Viu o significado de cada uma dessas palavras aqui, que são simbolizadas, catalogadas por essa letra e esse número aqui. Vio el significado de cada una de esas palabras que están categorizadas con esas letritas y numeritos. E quando a gente lê no real significado de cada uma dessas palavras aqui no hebraico original, y cuando vemos el significado de cada una de esas palabras en el hebreo original, o que a gente conclui lo que se puede concluir é de que as mulheres não deveriam vestir o aparato dos homens em relação à guerra. es que las mujeres no deberían vestirse del aparato de guerra de los hombres.
e de que os homens não deveriam vestir figurativamente ou literalmente a roupa de uma mulher. Y que los hombres no deberían vestirse de manera figurativa o literal de las ropas de una mujer. O que a gente vê, o que isso significa melhor, é em Deuteronômio 20, Vemos mejor el significado de esto en Deuteronomio 20, quando lá vai dizer de que os homens, eles ficavam com medo da guerra e não queriam ir para a guerra. cuando ahí se dice que los hombres tenían miedo a la guerra y no querían irse a la guerra. E de acordo com Anselm Parminder, Y de acuerdo al anciano Parminder, o que as mulheres estão fazendo aqui em Deuteronômio 22:5 é elas querem ir para a guerra. lo que quieren hacer las mujeres acá en Deuteronomio 22:5 es irse a la guerra. E os homens daquele tempo, não vou dizer que são todos, eles têm medo da guerra. Y los hombres de ese entonces, no voy a decir que son todos, pero tienen miedo a la guerra. E lá em Deuteronômio 20, quando vai falar sobre um homem que tem medo da morte em uma guerra, Y en Deuteronomio 20, cuando se habla sobre un hombre que tiene miedo a la muerte en una guerra, ele deve sair do meio do batalhão. él debe salirse en medio del ejército. Porque ele desencorajaria a outros homens que ali estivessem. Porque desencorajaría a los otros hombres que estuvieran ahí. Porque poderia fazer com que eles não confiassem e perdessem a fé de que Deus estava conduzindo eles na guerra. Porque podía ser con que los otros perdiesen la fe de que Dios los estaba conduciendo en la guerra. Depois seria bem interessante se vocês dessem uma lidinha em Deuteronômio 20, para você ver como que Deus quer realmente que eles confiem em Deus. Después estaría bueno si ustedes pueden leer Deuteronomio 20 para ver cómo Dios quiere que ellos confíen en Dios. Ok? Mas eu quero partir para um outro pressuposto, que é este daqui. Quiero irme a otro presupuesto. Mas e se a gente se equivocou? ¿Y si nos equivocamos? Presuposición, gracias. Pressuposição, ok. E se a gente acabou se equivocando na interpretação? ¿Y si nos equivocamos en la interpretación? Eu gostaria que a gente olhasse com a antiga interpretação desse verso nesse momento. Quiero que miremos a la antigua interpretación de ese versículo en ese momento. Porque, pessoalmente, eu não descarto essa possibilidade. Porque de manera personal, yo no rechazo esa posibilidad. Então, o que a gente deve fazer em relação a esse texto é fazer aquelas perguntas que a gente fez para o texto de Deuteronômio 22. Entonces, ¿qué debemos hacer con relación a ese texto? Son las mismas preguntas que hicimos a Deuteronomio 24. Isso. Então, primeira pergunta. O que tem de imoral em vestir roupas do sexo oposto? Entonces, la primera pregunta, ¿qué tiene de inmoral usar ropa del sexo opuesto? E por que é uma abominação para Deus? ¿Y por qué eso es una abominación para Dios? Eu quero falar sobre isso aqui um pouquinho. Quiero hablar acerca de eso. O nome dessas vestes que vocês estão vendo, o nome dela é veste americana. El nombre de esas vestiduras que ustedes ven es vestidura americana.
Foi na década de 1850 que uma mulher chamada Elizabeth Smith vestiu a primeira saia curta. Fue en la década de 1850 que una mujer llamada Elizabeth Smith vistió una falda corta. E essa era um ato de revolta para libertar as mulheres de sua prisão das roupas. Y ese era un acto de revuelta, me corrijan que si estoy mal, para libertar a las mujeres de la prisión a sus ropas. A prima dessa Elizabeth Smith era Elizabeth Stanton. La prima de esa mujer, Elizabeth Smith, era Elizabeth Stanton. E ela tinha uma amiga chamada Amelia Bloomer. Y ella tenía una amiga que se llamaba Amelia Bloomer. E elas também acabaram vestindo uma roupa similar. Y ellas también al final se vestían con una ropa similar. Antes de ser chamado de traje americano, o nome desse traje era chamado o calça bloomer. Y antes de que viniera a ser llamada vestidura americana, esa ropa se llamaba pantalón bloomer. E a calça, por conta do nome dessa mulher, Amélia Bloomer. Por cuenta de esa mujer, Amelia Bloomer. Então, em maio de 1851, Amélia Bloomer, ela introduziu nesse meio uma espírita chamada Susan Anthony. Entonces, en mayo de 1851, esa mujer, Amelia Bloomer, introdujo a ese medio una espiritista llamada, ¿cómo era su nombre? Susan Anthony, Susan Anthony foi apresentada a uma amiga espírita, Elizabeth Stanton. Perdão, deixa eu reformular. Susan Amélia Anthony Bloomer. es el nombre de la espiritista. Susan Anthony, que é espírita, ela foi apresentada a Elizabeth Stanton, que era amiga de Amélia Bloomer. Susan Anthony, que era espiritista, fue presentada a Elizabeth Stanton, que era amiga de Amelia Bloomer. E essas mulheres, elas eram todas defensoras do direito das mulheres. Y todas esas mujeres eran defensoras del derecho de las mujeres. E agora eu gostaria de... A gente vai gastar um bom tempinho nesse próximo versos. O César acabou de postar, mas a gente vai ler todo mundo junto aqui nesse próximo slide. Y ahora vamos Obrigada, a viu, invertir César? una porción de tiempo en estos versículos. Es algo que César justo puso, pero vamos a leer todos acá en la diapositiva. Muchas gracias. Pode ler, tá bom? Tá. No debiera darse a los incrédulos ocasión para vituperar nuestra fe. Se nos considera raros y singulares, por lo que no debiéramos tener comportamientos que introduzcan a los incrédulos a pensar que somos más raros de lo que nuestra fe requiere que seamos. ¿Sigo? Pode seguir. Algunos que creen la verdad pueden pensar que será más saludable para las hermanas adoptar el traje americano. Pero si ese estilo de moda destruye nuestra influencia entre los incrédulos y no nos permite tener acceso fácil a ellos, por ningún motivo debiéramos adoptarlo, aunque ello nos acarree sufrimiento. Pero algunos están engañados al pensar que se puede recibir tanto beneficio de ese traje. Aunque pueda beneficiar a algunos, es perjudicial para otros. Vi que los que adoptan el traje americano han revertido la orden de Dios y han desobedecido sus instrucciones especiales. Se me refirió a Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que lo hace.
Dios no quiere que su pueblo adopte el así llamado traje de la reforma. Es una vestimenta inmodesta, totalmente inapropiada para los modestos y humildes seguidores de Cristo. Existe una creciente tendencia de hacer que la vestimenta y la apariencia de las mujeres se parezcan lo más posible a las de los hombres, pero Dios considera esto una abominación. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Los que se sienten llamados a unirse al movimiento en favor de los derechos de las mujeres y la así llamada reforma del vestido, sería mejor que cortaran su conexión con el mensaje del tercer ángel. El espíritu que acompaña a uno no puede estar en armonía con el otro. Las escrituras hablan con claridad acerca de las relaciones y los derechos de los hombres y mujeres. Los espiritistas, en una extensión considerable, han adoptado este estilo de vestir. Los adventistas que creen en la restauración de los dones con frecuencia son confundidos con los espiritistas. Si adoptan esta vestimenta, su influencia estará muerta. La gente los catalogará en el mismo nivel que los espiritistas y rehusará escucharles. Con la así llamada reforma del vestido, avanza un espíritu de liviandad y osadía que armoniza plenamente con el estilo del vestido. La moda y la reserva desaparecen de muchos cuando adoptan ese estilo de vestido. Se me mostró que Dios desea que adoptemos un proceder consecuente y lógico. Si las hermanas adoptan el traje americano, destruirán su influencia personal y también la de sus esposos. Se convertirán en el hazme de la gente, hazme reír de la gente. Nuestro Salvador dice: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Existe una gran obra que debemos hacer en el mundo, por lo que Dios no quiere que adoptemos un comportamiento que disminuya o destruya nuestra influencia. Eu gostaria que a gente parasse para olhar alguns tópicos baseado nas 4 perguntas que a gente deve fazer a um texto. Entonces, me gustaría que pudiéramos fijarnos en algunos tópicos sobre las 4 preguntas que debemos hacer a un texto. Primeiro, por que o traje americano não deveria ser adotado? Primero, ¿por qué no debería adoptarse el traje americano? Qual a principal razão? ¿Cuál es la principal razón? ¿Perderíamos influencia? ¿Perder la imagen del Todas as respostas estão certas. movimiento? ¿Todas están bien? E agora eu gostaria que a gente, então, Temor. o que eu vou fazer agora é o seguinte, de acordo com o que eu entendi dessa parte. Primeiro, a influência seria perdida. Os Entonces, de lo espíritos... que entiendo, perdón, puedes continuar. Pode falar. La influencia sería perdida. Otra cosa. A minha mãe acabou de falar a segunda coisa que eu diria aqui. Mi mamá justo dijo lo que diría en segundo momento. Ela falou que a gente... sería Pode falar. Que perdería el enfoque sobre el mensaje que debía ser dada en el momento. Exatamente. Aí ela fala sobre a vestimenta ser imodesta. Y dice sobre
ese traje era inmodesto. E depois ela vai falar sobre que o direito do homem e da mulher está bem estabelecido na Bíblia. Y después dice que el derecho del hombre y de la mujer están bien establecidos en la Biblia. E ela vai fazer isso por quê? Falar do Dia da Mulher? ¿Y por qué va a hacer eso? ¿Por qué habla del derecho de la mujer? Porque a vestimenta era um símbolo do movimento a favor do direito das mulheres. Porque ese traje era un símbolo del movimiento a favor del derecho de las mujeres. Só que nós vamos parar para pensar em alguns pontos especificamente. Pero nosotros vamos a detenernos en pensar en algunos puntos de manera específica. Mais para frente, no tempo dela, Más em adelante en su tiempo, 1881, en 1881, tem esse texto aqui de mensagens, Special Messages, mas isso aqui é a referência em inglês, tá? Só fiz uma tradução livre para o espanhol. está esta cita de Special Messages. Ella hizo una traducción del español, pero ese es el código en inglés, 91.1. E o de baixo também está em inglês. Não, português, perdão. E aí depois vocês procurem só para garantir que é isso que está escrito mesmo, ok? Y esta cita de abajo está la referencia en portugués y después ustedes pueden buscar para garantizarse que es realmente así. Aí a Carol vai ler isso agora. Ok, leo. Pero el estilo de vestir más sensato que se está adoptando ahora no tiene aspectos objetables. El tiempo dedicado a defender la reforma del vestido debe dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Si el mundo introduce una moda modesta, conveniente y saludable en la vestimenta que está de acuerdo con la Biblia, no cambiará nuestra relación con Dios o con el mundo a adoptar tal estilo. Los cristianos deben seguir a Cristo y hacer que sus vestidos se ajusten a la palabra de Dios. Deben evitar los extremos. Deben seguir humildemente el camino correcto, independientemente de los aplausos o las censuras, y deben ceñirse a lo que es correcto por sus propios méritos. Ok. Então tem um tempo que eles cansaram, viu que o traje reformado, que inclusive Ellen White estava defendendo, estava causando até problema na época dela. Entonces hubo un tiempo en que ven que ese traje reformado que defendía Ellen White incluso estaba trayendo problemas en su época. Porque ela quis implantar um estilo de vestimenta para que fosse melhor do que aquele traje americano. Ella quiso implantar entonces un estilo de vestido que fuera mejor que ese traje americano. Mas, inclusive, isso causou problemas naquela época e ela disse: teria sido uma grande bênção, estou parafraseando, mas que pena que o povo não aceitou. Entonces, ella intentó hacer ese estilo de vestir, pero incluso ese estilo que intentó poner le trajo problemas en la época. Entonces, parafraseando lo que dije, hubiera sido una gran bendición, pero infelizmente la gente no lo aceptó. Então, uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: Deuteronômio 22, 5, qual que é a pior parte do verso de Deuteronômio 22, 5? Entonces, ¿cuál sería la peor parte del versículo 22:5 de Deuteronomio? A razão é de que aquilo, na verdade, não apresenta nenhuma razão. Fala, mulher não deveria se vestir com roupas de homens, homens não deveriam se vestir de roupas de mulheres, e se isso acontecer, é abominação a Deus. En realidad, ese versículo no presenta ninguna razón, ningún motivo, simplemente dice, hombres no deben vestirse con ropa de mujeres, mujeres no deben vestirse con ropa de hombre, y si lo hacen, eso es una abominación hacia Dios. Isso é uma abominação para os
para Deus, né? Não para os homens. Lá no verso está escrito, abominação para Deus. Una abominación hacia Dios y no hacia los hombres, así dice el versículo. Deus é onisciente e ele é onipresente. Dios es omnisciente y omnipresente. Ele sabe quais são as cores da roupa íntima de cada pessoa aqui. Él sabe cuáles son los colores de la ropa íntima de cada uno acá, de la ropa de abajo. Será que ele não saberia que eu estivesse usando uma calça embaixo de uma saia? ¿Será que Dios no sabría si yo estuviera usando un pantalón por debajo de mi falda? O meu anjo, que sempre me acompanha, ele vai falar para Deus e vai anotar no livro de registros lá no céu sobre isso. Mi ángel, quien siempre está conmigo, lo va a decir a Dios y va a poner eso en el libro de registros en el cielo sobre esto. Cada um tem um anjo, né? Então, cada anjo vai apresentar certas coisas para Deus. Cada quien tiene un ángel, entonces cada ángel va a presentar determinadas cosas a Dios. A questão aqui é que Ellen White, ela usa calça, o vestido reformado de Ellen White, ela também usa calça debaixo do vestido. Pero el problema acá es que el vestido reformado de Ellen White también tiene un pantalón por debajo del vestido, de la falda. Mas o verso diz que é uma abominação para Deus, não para os homens. Pero el versículo dice que es una abominación hacia Dios y no hacia los hombres. Inclusive, no verso anterior que a gente estava analisando, que é Deuteronômio 24:1, Incluso en el versículo que habíamos analizado antes, que es Deuteronomio 24:1, existe a continuação do verso, que o verso 2 e o verso 3, está la secuencia del versículo que es el versículo 2 y el versículo 3. e no verso 3 diz que se a mulher recebeu a carta de divórcio, se casou novamente, mas o seu marido morreu, ela não pode voltar para o seu primeiro marido. Y entonces el versículo 3 dice que si la mujer recibió la carta de divorcio, su esposo murió y ella vuelve a casarse nuevamente, no puede volver a casarse con su primer marido. Mesmo que o primeiro marido queira voltar com ela e mesmo que ela esteja viúva do seu segundo esposo. Aunque su primer marido siga queriendo estar casado con ella y que ella esté viuda de su segundo esposo. E o que vai dizer é de que isso é uma abominação a Deus porque ela foi contaminada, ela está contaminada. Y lo que dice el versículo es que esto sería una abominación a Dios porque ella estaría contaminada. O engraçado é de que o homem também, ele pode se casar novamente, porque ele não estaria contaminado. Pero lo que me intriga es que él sí puede casarse otra vez. ¿Por qué no estaría él contaminado? Por que só a mulher que estaria contaminada? ¿Por qué solamente la mujer estaría contaminada? Eu não vou dizer qual a minha conclusão sobre isso, Yo no voy a decir cuál es mi conclusión sobre esto, mas eu só gostaria de chamar a atenção para as aparentes inconsistências que a gente encontra através da Bíblia e dos escritos de Ellen White. pero me gustaría llamar la atención hacia las... ¿puedes repetir, por favor? As aparentes inconsistências. A las aparentes inconsistencias que están a través de la Biblia y los escritos de Elena. Um outro exemplo que eu vou dar dessa aparente inconsistência Un otro ejemplo que les voy a dar de esa aparente inconsistencia é do que a gente acabou de ler em Testemunhos para a Igreja, volume 1, no slide anterior. es sobre lo que justo leímos en la diapositiva anterior de Testimonios para la Iglesia, el volumen 1. Ela diz que na Bíblia está muito bem escrito e definido quais são os direitos das mulheres e dos homens.
Ella dice que en la Biblia está muy bien escrito y definido cuáles son los derechos de las mujeres y de los hombres. E quando ela diz que as escrituras elas são claras, Y cuando Elena dice que las escrituras son claras, o que realmente ela está querendo dizer? ¿qué realmente quiere decir? Porque se a gente lê como está escrito na Bíblia, Ellen White ela é uma desobediente da palavra de Deus. Porque si nosotros leemos, así como está escrito en la Biblia, Elena de White se vuelve una desobediente de la palabra de Dios. Porque, primeiro, ela era uma líder na igreja. Porque primeramente era una líder en la iglesia, O que torna Deus inconsistente também. lo que volvería a Dios inconsistente también. E desobediente da sua própria palavra. Y desobediente de su propia palabra. Porque o que a gente vê é que antes do início da década de 1880, Porque lo que vemos es que antes del inicio de la década de 1880, é que Tiago White, Ellen White, José Bates e Urias Smith, eles apoiam a liderança feminina dentro da igreja. es que Jaime White, Joseph Bates, Elena de White y Urias Smith, ellos respaldan el liderazgo femenino en la iglesia. Inclusive, antes dessa década de 80, no ano 1800, já existem mulheres ministras dentro da igreja adventista, ou seja, mulheres pastoras com certificado para pregar. Entonces, antes de esa época, de 1880, ya existen ministras con un certificado que las habilita a predicar. E isso vai totalmente de encontro com 2 Timóteo 2, onde fala que as mulheres não deveriam falar em público. Y esto va totalmente en contra de 2 Timoteo 2, que dice que las mujeres no deberían hablar públicamente. Então a gente tem que se perguntar sobre o que Ellen White está falando, sobre o que Deus está falando na Bíblia. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿de qué habla Elena White? ¿De qué habla Dios en la Biblia? Então, mesmo que haja essa aparente contradição, por exemplo, em relação ao divórcio no Antigo Testamento e Novo Testamento, Entonces, aunque haya esta aparente contradicción con relación al divorcio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, o que a gente precisa fazer é saber explicar essas coisas. ¿qué nos toca hacer? Es saber explicar estas cosas. Como eu já falei, na Bíblia e no Espírito de Profecia fala uma coisa sobre as mulheres, mas Ellen White faz o oposto na Igreja Adventista. Y como dije, la Biblia y el Espíritu de Profecía dicen determinadas cosas sobre las mujeres, pero en la práctica se hace algo diferente en la Iglesia Adventista. Ela é uma impostora ou Deus é inconsistente? Entonces, ¿qué? ¿Dios es inconsistente o Elena es una impostora? A gente tem que achar que ela é uma impostora, porque é bem claro na Bíblia que Deus não muda, certo? Deberíamos decir, afirmar que Elena es una impostora porque es muy claro en la Biblia que Dios no cambia. Só que quando a gente olha para o divórcio, vimos que Jesus dá uma resposta diferente do que é dada em Deuteronômio 22, 24. Pero cuando miramos al divorcio, vemos que Jesús da una respuesta diferente a lo que estaba en Deuteronomio 24. E se acreditamos que Jesus é Deus, Deus mudou alguma coisa. Y si creemos que Jesús es Dios, Dios entonces cambió algo. Então, o que nos resta perguntar é: o que é que Deus não muda? Entonces, ¿qué nos toca preguntar es, ¿qué es lo que Dios no cambia? E assim como você, assim como eu, talvez vocês já tenham chegado nessa mesma encruzilhada. Entonces, así como yo, creo que ustedes ya llegaron a ese mismo punto difícil.
Encrucijada. Então, você pode estar aflito com essas aparentes mudanças e contradições na Bíblia, como... Pode falar, Carol, depois eu continuo. Pues, entonces puedes estar afligido por estos cambios y por esos aparentes cambios en la Biblia. Aparentes. A gente vê a mudança em relação à escravidão, a sexismo, a nacionalismo. Vemos cambios con relación a la esclavitud, al sexismo, al nacionalismo. A gente vê a narrativa de Deus sobre dizimar as nações. Nosotros vemos los discursos de Dios sobre diezmar a las naciones. E essas coisas escritas na Bíblia, elas parecem lançar certo descrédito na crença de certas doutrinas, inclusive de que Deus realmente seja amor. Y esas cosas que encontramos en la Biblia parecen echar descrédito a algunas creencias de la Biblia, incluso el hecho de que Dios sea amor. Porque que Deus é sexista, nacionalista, homofóbico, que apoia a escravidão e que mata um montão de nações? ¿Por qué que Dios es este que es sexista, nacionalista, es homofóbico, que respalda la esclavitud y sale matando a un montón de naciones? Então, a gente tem duas alternativas aqui. Tenemos acá entonces dos alternativas. Encontrar respostas para as aparentes contradições Encontrarle respuestas a las aparentes contradicciones, ou o que a gente pode fazer é estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia de uma forma correta. otra cosa que podemos hacer es estudiar de una manera correcta a la Biblia y al Espíritu de Profecía. Porque se a gente não fizer isso, outras duas coisas podem acontecer. Porque si no lo hacemos, otras dos cosas pueden pasar. A gente vai falar, para que serve a Bíblia? Vamos a decir, ¿para qué sirve la Biblia? E o que a gente sabe é que existe uma resposta para isso, está em 2 Timóteo 3, versos 15 a 17. A Carol vai ler agora. Pero sabemos que existe una respuesta para esto que está en 2 de Timoteo 3, 15 a 17. Yo lo voy a leer. Y que desde la niñez has sabido las escrituras sagradas, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Então, a Bíblia, as histórias que contém nela, as leis que existem, elas servem para nos ensinar. Entonces la Biblia, las historias y leyes que contiene, nos sirven para enseñarnos, Para redarguir. para redarguir. Redarguir significa dar a explicação. Redarguir significa darle una explicación a algo. Se você utiliza esse verso para dizer que toda a escritura é inspirada e por isso que você deve seguir ela toda, pelo que está escrito, Y entonces si usas ese versículo para decir que toda la escritura es inspirada y que la tienes que seguir completamente, cada versículo, você tem que parar para pensar no que o verso realmente fala sobre redarguir. tienes que detenerte a pensar en qué dice el versículo, qué significa redarguir. Algumas pessoas dizem que não é necessário tocar em determinados assuntos. Algunas personas dicen que no hace falta tocar determinados temas, Só que várias pessoas têm problemas diferentes, situações diferentes. pero varias personas tienen problemas y situaciones diferentes. E se existe alguma parte na Bíblia que fala exatamente sobre ela e a gente não sabe redarguir aquilo,
Y si existe alguna parte de la Biblia que habla específicamente de sí misma y nosotros no sabemos redarguir sobre esto, talvez a gente tenha acabado de perder alguma pessoa para Cristo. tal vez justo hemos perdido a alguien para Cristo Ou a nossa própria alma também. o nuestra propia alma. E qual é o problema de seguir o que está escrito e não o seu princípio? A gente vai ler Tiago 2, 8 a 11. A gente está quase acabando, tá bom? Prometo. ¿Y cuál sería el problema entonces de seguir lo que está escrito y no su principio? Ahora vamos a leer sobre esto en Santiago 2, 8 a 11 y les prometo que ya estamos por terminar. Leo. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y si sois reconvenidos de la ley como transgresores, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. A lei diz: não mata, não adultera, não roube, não obedeça seu pai e sua mãe. La ley dice, no mates, no adulteres, no robes, obedece a tu padre y a tu madre. Mas ela não disse nada sobre fazer acepção de pessoas. Pero no dice nada sobre hacer acepción de personas. Então, assim, vocês entendem o que significa a gente parar para pensar, a gente parar para seguir apenas o que está escrito? Entonces, pueden ver el problema que causa seguir solamente lo que está escrito. A gente acaba não se tornando inteligente quando a gente faz isso. No llegamos a ser inteligentes cuando hacemos esto. Seguir uma regra que está lá escrita só por seguir, isso é a mesma coisa que nada. Seguir una regla que está escrita simplemente por el hecho de seguir no significa nada. Pode aparentemente trazer benefícios, Puede traer beneficios de manera aparente, mas ela nunca se torna efetiva de fato. pero nunca de hecho llegará a ser efectivo. Então, algumas coisas que eu gostaria de colocar aqui. Todo princípio. Pode falar. Entonces, algunas cosas que me gustaría explayar acá, todo el principio. Todo princípio, ele vai prevalecer sobre o que é lícito. Todo el principio prevalecerá sobre lo que es lícito. E o princípio, eu vou falar agora, eu quero que vocês me entendam, eles vão até ser superiores à própria lei. Los principios, me gustaría que entiendan eso, serán hasta superiores a la misma ley. Porque, vou dar um exemplo. A lei diz, não mate. Porque en un ejemplo, la ley dice, no mates. Mas se alguém matou sem querer uma pessoa, Pero si alguien ha matado a otra persona sin querer, existiam essas cidades de refúgio lá no tempo bíblico, estaban esas ciudades de refugio en el tiempo bíblico, onde essa pessoa que matou sem a intenção de matar, que ela poderia fugir para essa cidade de refúgio. donde esta persona que mató sin intención de matar podría huirse a esa ciudad de refugio. E por que isso? ¿Y por qué? Porque Deus, ele permitiu que as outras pessoas, que aquele que foi morto, se ele tem um parente, que esse parente ele possa matar
a outra pessoa que matou? Bueno, ¿y por qué esto? Porque Dios permitió que un pariente de la persona que fue muerta matara a ese que la mató. O que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte: é, um, eu não vou falar sobre qual é o princípio disso daqui. Só gostaria que vocês entendessem que qual é o princípio que Deus está usando, o que Ele está levando em consideração. Entonces, me gustaría que nosotros pudiéramos entender cuál es el principio que Dios está usando acá, qué es lo que Dios está llevando en consideración. Então vamos olhar aqui para esses dois pontos. Ellen White e as mulheres no poder da igreja versus o não apoio dela publicamente ao direito das mulheres. Entonces, quiero que miremos a esos dos puntos, Elena White y las mujeres en el poder de la iglesia en contra de su no apoyo público a los derechos de las mujeres. Nós sabemos hoje de que, e de acordo com Gálatas 3 também, os últimos versos, falando de que todo aquele que é nascido em Cristo, não existe mais rico ou pobre, macho ou fêmea, escravo e livre. Y nosotros sabemos hoy, hablando incluso de lo que dice Gálatas 3, de que no existe rico o pobre, no existe esclavo o libre, no existe hombre o mujer. A gente sabe que todos, aos olhos de Deus, são iguais. Sabemos que todos a los ojos de Dios son iguales. Ellen White tinha um conhecimento de Gálatas 3. Elena White tenía un conocimiento de Gálatas 3. Mas não era nem um pouco conveniente de que ela defendesse publicamente o direito das mulheres e a vestimenta americana. Pero no era para nada conveniente de que ella defendiera un cambio en la vestimenta, en el vestido de las mujeres y el traje americano. 1 Coríntios 10, 23 e 24 diz o seguinte: 1 Corintios 10, 23 a 24 dice lo siguiente. Pode ler, Carol. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Agora eu gostaria que a gente supôsse que o uso de maquiagem e joias fossem lícitas no movimento. Entonces me gustaría que supusiéramos que el uso de maquillaje y joyas fueran lícitos en el movimiento. Meu objetivo não é abordar como que a falsa liberdade, como que isso faz parte de uma falsa liberdade. Mi objeto ahora no es abordar cómo esto hace parte de una falsa libertad. Porque a gente sabe que hoje isso compõe o espírito do sexismo. Porque nosotros sabemos que hoy esto compone el espíritu del sexismo. Na verdade, é uma manifestação do sexismo. En realidad es una manifestación del sexismo. Como que a gente vai aplicar o mesmo princípio de Ellen White para esse caso da maquiagem das joias? ¿Cómo vamos a aplicar ese mismo principio de Elena con relación a ese caso de las joyas y el maquillaje? Nós estamos num período em que estamos prestes a começar a passar a mensagem para quem? Estamos en un periodo en que prontamente nosotros empezaremos a dar un mensaje a quienes. Podem Es una responder. pregunta. A los levitas. Exatamente. Os levitas são os adventistas do sétimo dia. Así es, los levitas son los adventistas del séptimo día. O uso de joias e maquiagem, de acordo com o manual da igreja, não é recomendado. El uso de joyas y maquillaje, según el manual de la iglesia, no se recomienda. E mesmo que hipoteticamente o uso seja lícito no movimento, Y aunque de manera hipotética el uso de estas cosas sea lícito en el movimiento, o que aconteceria é o que o César acabou de responder. Nós perderíamos a influência.
que pasaría es lo que justo contestó César. Nosotros perderíamos la influencia. Então, eu gostaria que vocês olhassem que, se existe alguém defendendo o uso dessas coisas, Entonces me gustaría que se fijen en que si existe alguien que está defendiendo el uso de esas cosas, ou você mesmo defendendo, o tú mismo, ou se vocês me virem defendendo isso e usar também. o si me ven defendiendo esas cosas, o si yo estoy usando esas cosas. Eu gostaria que vocês vissem que eu estou buscando o meu próprio bem. Eu quero agradar a mim mesma, mesmo que seja lícito. Yo quiero que vean que estoy buscando a mi propio bien. Yo quiero agradarme, autocomplacerme. E eu não estou pensando no outro. Y no estoy pensando en el otro. Na igreja primitiva, a gente viu que mulheres ocuparam 2/3 de todos os cargos de liderança da Conferência Geral. En la iglesia primitiva, nosotros vemos que las mujeres ocuparon 2/3 de los cargos de liderazgo en la conferencia general. As mesmas mulheres, as mulheres eram ministras e eram submetidas aos mesmos testes do que os homens. Las mujeres eran ministras y sometidas a las mismas pruebas que los hombres. Mas publicamente, isso não era colocado de uma maneira que viesse a servir de pedra de tropeço para as pessoas. Pero de manera pública, eso no era puesto así, no era puesto para que miren, para que vean, para que no sea una piedra de tropiezo para otras personas. Então, assim, Deus, ele entende que a cultura, assim, falando de uma maneira conclusiva agora, pode ler, Carol, o que está escrito aí. Ok, entonces Dios, hablando de una manera conclusiva, vamos a leer eso, Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Deus, ele entende, quando a gente olha para a Bíblia, Deus, ele entende que a cultura produziu em nós uma certa limitação. Cuando miramos a la Biblia, vemos que Dios comprende que la cultura creó en nosotros una cierta limitación. E por isso ele acabou tolerando muitos pecados nossos. Y por eso Dios terminó por tolerar muchos de nuestros pecados, Como poligamia, racismo, sexismo. como la poligamia, el racismo, el sexismo. Sabemos que a gente tá nacionalismo também, nós estamos abordando bastante a questão da homofobia agora. El nacionalismo también, y últimamente también hemos abordado bastante el tema de la homofobia, Mas o foco principal realmente ainda é o sexismo. pero el enfoque principal todavía sigue siendo el sexismo. Então, apesar de Deus ter tolerado esses muitos pecados no passado, existe um momento em que ele deixa de tolerar. Entonces, aunque Dios haya tolerado por mucho tiempo esos pecados en el pasado, llega un momento en que deja de tolerarlos. E nós vimos esses exemplos já. Y ya hemos visto estos ejemplos, Como Ellen White falando que escravidão é pecado, como Elena de White diciendo que la esclavitud es pecado, só que no tempo bíblico isso não era pecado. pero en el tiempo bíblico eso no era pecado. Nós vimos o exemplo do divórcio, Vimos el ejemplo del divorcio, como que Jesus ele estabelece uma nova lei, vamos colocar assim, como que Jesús establece una nueva ley só por meio de adultério e não qualquer razão que eu posso me divorciar. solamente por medio del adulterio y no por cualquier motivo pudiera divorciarme. Vemos que na igreja primitiva, Ellen White age em desacordo com a Bíblia e com aquilo que ela propriamente diz. Vemos que en la iglesia primitiva, que Elena de White actúa en desacuerdo con la Biblia y con Porque ela coloca, y lo que la porque ela, misma mente dice. Perdón.
Porque ela vai colocar as mulheres no poder também da igreja. Porque ella también pone las mujeres en el poder de la iglesia. E frente a tudo isso, sobre tudo o que Deus era tolerante e ele não se torna mais tolerante nos nossos dias, Y delante de todas esas cosas, a que Dios era tolerante, pero que ya no es tolerante en nuestros días, meu apelo é que a gente precisa começar a estudar a Bíblia de tal maneira que a gente esteja preparado para suportar as coisas que ainda vão vir. y mi apelo a ustedes es que nosotros podamos estudiar la Biblia de tal manera que estemos listos a enfrentar las cosas que vienen. Como Jesus falou para os discípulos, Como dijo Jesús a los discípulos, ele tinha ainda muita coisa para falar para eles, él todavía tenía muchas cosas que decirles, mas os discípulos não suportariam aquilo que eles iriam ouvir. pero los discípulos no soportarían lo que iban a escuchar. Deus respeita e entende isso. Dios respeta y entiende esa limitación. Mas hoje ele não tem mais tolerado certas coisas e precisamos nos certificar de que estaremos do lado certo quando as coisas ficarem mais claras. Pero hoy ya no ha tolerado determinadas cosas y debemos asegurarnos de que estaremos en el lado correcto cuando las cosas estén más claras. Tendo isso em mente, eu convido vocês para se ajoelharem comigo para a gente terminar com uma oração. Y con eso en pensamiento, yo les invito a que nos arrodillemos para cerrar con una oración. Una oración. Querido Deus, amado Pai, Nuestro querido Dios, amado Padre, muito obrigado pela oportunidade de podermos estudar a Bíblia contigo. gracias por la oportunidad de poder estudiar la Biblia con usted. Pedimos que a tua palavra seja realmente eficaz em nossas vidas, Pedimos que tu palabra sea realmente eficaz en nuestras vidas, que ela venha nos ensinar, que venga a enseñarnos, que ela nos ajude a redarguir, a saber explicar as coisas que estamos aprendendo, y que nos ayudes y que nos ayude tu palabra a redarguir y a explicar las cosas que estamos aprendiendo, para que desse modo possa guiar a gente para realizar toda boa obra em justiça. para que de esa manera puedas guiarnos a realizar toda buena obra en justicia. Ajude-nos a ser melhores estudantes da tua palavra, Ayúdanos a ser mejores estudiantes de tu palabra, para que possamos levar essa mensagem também a outras pessoas para que elas se salvem. para que podamos también llevar este mensaje a otras personas para que sean salvados. Ajude-nos sempre a estar aberto à possibilidade de não termos todas as respostas, Ayúdanos a estar abiertos a la posibilidad de no tener todas las respuestas, para que assim a gente tenha a possibilidade de estar de sermos salvos. para que de esa manera podamos tener la posibilidad de ser salvos. Te pedimos a companhia dos teus anjos para o dia de hoje e pedimos que o Senhor nos abençoe. Te pedimos la compañía de tus santos ángeles para el día de hoy y que nos bendigas. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.